Iniciação científica no ensino básico, construa seu projeto passo a passo. Aula 3, nós vamos falar nessa aula sobre conhecimento. O objetivo dessa aula é identificar, definir conhecimento e identificar os tipos de conhecimento que nós temos. Durante a evolução da humanidade, surgiu a necessidade de se desenvolver formas mais precisas e rigorosas de conseguir respostas às dúvidas, às indagações, às perguntas. Questões que eram criadas pela própria sociedade, a qual, mudando a sua forma de organizar-se, também mudava a forma de responder tais questões, usando critérios mais rigorosos de resposta, saindo do mito do senso comum, os quais davam resposta para tudo. Dessa forma, houve a necessidade de estabelecer um conhecimento melhor estruturado, que só pode ser elaborado, organizado, codificado e traduzido pela linguagem e pelos mecanismos racionais. E o que significa conhecimento? Conhecimento é um substantivo do verbo conhecer. Conhecer é uma ação de entender por meio da inteligência, da razão ou da experiência. O contrário, de conhecimento é a ignorância. O que significa essa ignorância? É a condição da pessoa que não tem conhecimento da existência ou da funcionalidade de algo. Por consequência, ela deixa essas mesmas pessoas sem saber das inovações e presa a situações que tornam a vida muito mais difícil. Então, a ignorância de deixar de conhecer algo faz com que a vida das pessoas tenha mais contratempos, E o conhecimento, ao contrário, ele pode possibilitar revolucionar o ser humano, revolucionar o ambiente onde ele vive. A ignorância deixa as pessoas presas e fora da realidade. E já o conhecimento, pelo contrário, ele liberta, o raciocínio para a vida, permitindo que o ser humano saiba opinar, tendo ações que possibilitem fazer escolhas melhor para melhorar a sua qualidade de vida, E também o conhecimento, ele pode fazer com que, ao mesmo tempo que o sujeito que quer aprender, cognoscente, ele quer conhecer o mundo, ele passa a conhecer-se também, O nome por extensão, dá-se também o nome de conhecimento ao saber acumulado pelo homem através das gerações. Nessa acepção, estamos tratando de conhecimento como produto da relação entre o sujeito e o objeto, Produto que pode ser empregado também tanto a uma via de mão dupla, O conhecimento faz com que nós aprendemos sobre o mundo e nos aprendemos sobre nós mesmos. E existem vários tipos de conhecimento, O primeiro conhecimento, que é chamado de empírico ou senso comum, é aquele conhecimento que é passado de uma geração para outra, Do que o pai falou, do que a mãe falou, é construído pelas tentativas e erros, é caracterizado, como eu disse, pelo senso comum. É verificável, porém é falível, inexato. É igual uma receita de chá, Às vezes você toma uma medicação que a sua família está acostumada a tomar, foi passada de geração em geração. Já existe também o conhecimento religioso, que é fruto da revelação divina ou crença religiosa, adquirido a partir da aceitação de ensinamentos pré-estabelecidos. É sistematizado com base em narrativas, rituais e modos de vida, de uma ação religiosa. E englobando, aprofundando um pouco mais, vem o conhecimento filosófico, que ele procura conhecer as causas mais profundas e remotas das coisas. Ele parte de algumas hipóteses, a partir de uma observação, mas ele é caracterizado pela subjetividade, é o meu pensar, é o que eu penso, é o que eu estou refletindo, Mas não é verificável, porém é infalível e exato.
né? E o científico lida com ocorrências ou fatos que podem ser observados, demonstrados, submetido à comprovação e ao teste. É caracterizado pela objetividade. É verificável e busca exatidão, porém pode ser refutada após uma nova descoberta. Nem sempre aquilo que você coloca como hipótese verdadeira no início de uma pesquisa pode ser no final comprovado. Pode ser que não seja comprovado no final. Então, esse é o conhecimento científico. Então, desses tipos de conhecimento, o que nós vamos utilizar na iniciação científica é o conhecimento científico, porque ele pode ser testado, né? Pode ser ele é bem metódico, né? Tem um método a seguir e ele pode ser seguido por outras pessoas. Aquilo que você construiu como pesquisa, passo a passo, outra pessoa pode seguir seus passos para refutar ou concordar com aquela sua pesquisa. E então nós vamos fazer as atividades com relação a esse tema. O que vem a ser conhecimento? Quais são os tipos de conhecimento? Desses tipos de conhecimento, qual que será utilizado pela pesquisa? Na atividade 4, há pelo menos 4 tipos de conhecimento que os seres humanos fazem uso para buscar compreender a realidade. Conhecimento empírico, que é o conhecimento do senso comum, conhecimento científico, conhecimento filosófico e conhecimento teológico. Alguns ainda falam do conhecimento artístico, tá? De posse dessas informações, vamos classificar se as afirmações é um conhecimento empírico, ou seja, do senso comum, ou se é um conhecimento científico, tá? Então, essas são atividades para vocês utilizarem com os alunos. As nossas referências e bons estudos e faça a disseminação do que você vem aprendendo com seus alunos.